Bom estarmos juntos desta manhã para louvarmos ao nosso Deus. Estamos dando início ao culto da Igreja Batista Popular de Camaçã. Eu peço a camarada que se colocam de pé. Abram suas Bíblias para o Salmo 106. Salmo de número 106. Farei uma leitura dos 3 primeiros versos. Diz assim a palavra do nosso Deus: Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar, vamos estar orando neste momento ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa salvação. Te agradecemos, ó Deus, pelo preço que foi pago pelos nossos pecados, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido bondoso, tem sido misericordioso, ó Pai, não tem, ó Deus, nos deixado faltar nada, e nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos pela tua palavra, que nos traz a verdadeira instrução. E por isso, ó Deus, estamos alegres nesta manhã, porque sabemos que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Obrigado, Pai, por esta oportunidade que temos de nos reunir, ó Deus, para te cultuar, para, ó Deus, aprender um pouco mais do Senhor nesta manhã. Entendemos que isso é misericórdia e bondade do Senhor. Obrigado, abençoa, Deus, este culto que prestaremos a Ti. Abençoa, ó Deus, cada um dos irmãos que possam estar, ó Deus, Te cultuando em espírito e em verdade. Obrigado por tudo. No nome de Jesus, Teu Filho amado, eu Te oro agradecido. Amém. Vamos agora ao tema de divisa da nossa igreja. Todos vamos nos colocar de pé. Todos juntos. Discernindo o tempo, e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono. Romanos 13, 11 a B. Nossa missão: glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Agora vamos abrir as nossas Bíblias para Colossenses. Colossenses capítulo 2. Nós leremos os versículos de 6 a 15. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou iniciar com o versículo 6 e os irmãos vão responder com o versículo de número 7 e assim o faremos até o versículo de número 15. Vamos à nossa leitura. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos deste mundo e não segundo Cristo. Porque não
Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas por juramento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Amém. Nós vamos agora, aqueles que puderem continuar de pé, vamos entoar este cântico. Hino do cantor cristão, número 12, ou número 42, desculpem. Salvação em ti achei.
vamos agora ter uma oração. Eu vou convidar o nosso irmão Daniel R, para que possa estar orando. Nós temos algumas pessoas da nossa igreja, alguns irmãos que têm parentes enfermos, né? O irmão Wagner, e nós gostaríamos de orar, né? Por ele, pelo irmão Wagner, pela família, pelos familiares, suplicar de Deus a graça nesse momento difícil, né, de enfermidade. Também eu quero pedir pelo irmão Jean. O irmão Jean está passando por alguns exames e ele passou pelo médico na quinta-feira. Na sexta-feira já fez um exame, vai fazer um outro na segunda-feira, vai passar por uma ressonância magnética. Nós temos visto o sofrimento do irmão Jean. O irmão Jean passa por sente muitas dores, né, com frequência, dores de cabeça forte, e ele está passando por esses exames. Vamos suplicar ao nosso Deus que ele possa, através desses exames, trazer um diagnóstico claro do que o irmão está sentindo, para que possa passar por um tratamento. Vamos orar pelo nosso irmão Jean. Vamos também estar orando pela nossa igreja, irmão, para que Deus possa estar nos fortalecendo, nos dando ânimo, nos dando a sabedoria que vem da sua palavra. Vamos também estar orando pelas famílias da nossa igreja, pela família do pastor que está em São Paulo, pela irmã Eliana, pelo Gustavo, também pelo nosso pastor, para que ele possa estar atravessando esse momento de dificuldade. Nós sabemos que é uma dificuldade estar longe da família, então, irmão, possa estar orando por esses pedidos neste momento. Vamos orar com o nosso irmão Daniel. Pai eterno, Deus poderoso, Senhor de toda a glória, te louvamos, te bendizemos, Senhor, porque a tua misericórdia é presente em nossas vidas, a cada dia. Senhor, já nos presenteou com esse privilégio de podermos nos reunir neste local de culto hoje, para engrandecermos o teu santo nome, cultuarmos o teu nome e aprendermos da tua santa palavra. E agradecemos, Senhor, porque sabemos que tudo é fruto da tua graça e misericórdia em nossas vidas. Nesse momento, ó Deus, colocamos, Senhor, diante de ti, esta igreja, os membros dessa igreja, colocamos diante de ti as famílias, e clamamos a ti, Senhor, que a tua graça e misericórdia, Senhor, continue nos acompanhando, nos abençoando, para que a sabedoria necessária nos seja dada a cada dia, para que busquemos mais a tua face, busquemos mais aprender de ti, e possamos crescer em santidade, para que possamos viver do modo que te honra e que te agrada. Na tua santa presença, Senhor, colocamos diante de ti os irmãos e os seus familiares que se encontram enfermos. Colocamos diante de ti a vida do pastor Fábio e da sua família, clamando a ti, Senhor, tua misericórdia, para que eles sejam, Deus, totalmente restaurados segundo a tua santa e soberana vontade. Que o Senhor possa dar o consolo, que o Senhor possa dar todo o cuidado necessário para o pastor Fábio e a sua família. Ainda na tua santa presença, Senhor, colocamos diante de ti a vida do pastor Sérgio também, da sua esposa, clamando a Deus por tua graça e misericórdia para esse momento difícil que ele passa, mas que sabemos, ó Deus, que tudo está sob teu controle e o Senhor Deus soberano, por isso depositamos em ti toda a nossa confiança, porque sabemos, ó Deus, que tudo, ó Deus, nada, Deus, pode ao teu controle. Por isso te louvamos e agradecemos por isso. Ainda na tua santa presença, Senhor, colocamos a vida do irmão Jean, pedindo a ti, Deus, a tua direção, para que o Senhor direcione todos os
todos os profissionais como instrumentos nas tuas mãos, para que, de fato, ó Deus, tudo cumpra segundo a tua santa e soberana vontade, por tua graça e soberania, e do Monteão possa ter o tratamento necessário para que a sua saúde seja restabelecida de acordo com a tua santa vontade. Clamamos a Deus pela vida do nosso pastor Ademir, clamamos a Deus pela vida da tua família, e Deus, clamando a ti, Senhor, que a cada dia o Senhor fortaleça o teu pastor Ademir, mais entendimento, força necessária para que ele seja usado por ti como instrumento nas tuas mãos, para nos ensinar, para nos orientar, para que nos ajude a crescermos também, Deus, em conhecimento, em santidade. E também, Deus, clamamos a ti, buscamos misericórdia para com a sua esposa, a irmã Eliana, com o Gustavo, para que o Senhor cuide da família do pastor, de todo o cuidado necessário, que o Senhor os guarde e os livre do mal. Assim, Deus, colocamos diante de ti todos os nossos irmãos, todas as famílias da igreja, clamando a ti, ó Deus, que por tua graça e misericórdia, o Senhor cuide de cada família, o Senhor de sabedoria a cada cabeça do lar, para que sejamos, ó Deus, sejamos famílias fortes, todas, ó Deus, famílias voltadas à obediência, à fidelidade a ti, com muito intuito de te honrar e glorificar o teu santo nome. Assim, colocamos todos esses pedidos confiados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Continuaremos louvando ao nosso Deus, ouvindo a mensagem da sua palavra. Pastor Ademir. Abramos as nossas Bíblias para Atos 22. Atos 22, e nós leremos ali, Atos 22, leremos os versículos 14 e 15. Atos 22. Os irmãos me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Atos 22, 14 e 15. São os versículos que nós teremos. Quero que você acompanhe a leitura comigo. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Vamos curvar nossas cabeças e fechar nossos olhos. Eu vi que não estava agora sim. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Nosso Deus, nós somos imensamente gratos a Deus pela noite de repouso que Ele nos deu. Noite tranquila, ó Pai, que pudemos ter, ó Deus, os nossos ânimos, os nossos espíritos, ó Deus, renovados. Queremos te agradecer pelo bom descanso que tivemos. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida que o Senhor nos dá, nos dando a oportunidade de vivermos, ó Deus, a ter um presente momento. Não sabemos, ó Pai, quantas horas mais vamos viver desse novo dia, mas já queremos te agradecer pelas horas que já pudemos desfrutar. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo pão nosso que o Senhor tem colocado diariamente em nossa mesa, pela saúde que o Senhor tem colocado em nossos corpos, nos dando condições, ó Pai, de realizar as nossas tarefas, realizarmos os nossos trabalhos, ó Deus. Somos imensamente gratos a Ti e somos imensamente gratos a Ti, ó Pai, principalmente pela salvação e por tudo, ó Pai,
que advém dela. Nós somos imensamente gratos, ó Deus, pela nossa comunhão contigo, pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Somos gratos, ó Deus, pela tua palavra, e por termos, ó Pai, essa ligação, essa harmonia com a tua palavra, podemos aprender dela. Ó Deus, somos imensamente gratos. E, ó Deus, expressando agora a nossa dependência, queremos, ó Deus, colocar diante de Ti agora, ó Pai, esse texto que nós lemos, pedindo que o Senhor nos valha. Ó Deus, essa homilia já foi feita, e, ó Deus, Tu que nos ajudaste na elaboração dessa homilia, possa nos ajudar agora na entrega, e nosso desejo de oração é que a Tua palavra possa encontrar, ó Deus, um espaço especial no coração de cada pessoa que me ouve nessa manhã. Em nome de Cristo, nós gratos oramos, expressando, ó Deus, a nossa gratidão, expressando a nossa total, absoluta dependência de Ti, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis se sentar, queridos irmãos. Eu quero vos falar nessa manhã sobre história. Tema: história. Às vezes, pensando nesse tema, história, às vezes um filme que retrata uma história, seja uma história triste, seja uma história alegre, seja uma história dramática, né? Então esses filmes apresentam no início, né, ou geralmente apresentam no início ou no final as seguintes palavras: essa é uma obra de ficção, qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera coincidência. Então, geralmente, isso é colocado ou no começo ou no final desses filmes que narram, então, essas histórias, né? Então, essas palavras são colocadas ou no começo ou no final desses filmes. Os autores fazem isso para evitar que pessoas entrem com algum processo por entenderem que a história retratada pelo filme é sua história, que fora transformada em filme sem as devidas autorizações. Então é um cuidado que os editores têm para evitar processo, né? Para que ninguém venha dizer: olha, essa história é a minha história que foi retratada aí e sem as devidas autorizações. Então eles colocam essa mensagem, né? Fazem essa observação para que ninguém então possa fazer essas alegações ou reclamações. Queridos, no que diz respeito às histórias narradas pelas Escrituras Sagradas, jamais constaria uma nota, uma observação de que qualquer semelhança com fatos ou situações da vida real terá sido mera coincidência. Isso porque se trata. Eu vou tirar daqui porque não vai ser a primeira vez. Isso, vamos deixar a primeira vez. Então, isso porque se trata do próprio Deus narrando tais histórias por meio de homens que Ele mesmo designou para isso. Além dele, Deus, né, querer que nos enxergamos de alguma forma nessas histórias. É claro que com bom senso e honestidade, que fazem parte de uma boa vida. Na verdade, um dos meus sonhos, não é, foi um projeto que começou há um ano retrasado, não pôde, um dos projetos. Queridos, como eu estava falando mesmo? Isso. Então eu tinha um plano, na verdade um projeto, para homens e mulheres, e dependendo da criança, incluir a criança também, mas para homens e mulheres, né? E que era, na verdade, trazer um trabalho sobre hermenêutica da história, né? E nós vimos então, é fundamental, principalmente para você, não é que é educadora, não é para você que é mãe, não é? Mas enfim, para todos, não é? E nós íamos então pensar no hermenêutica da história, ou seja, como fazer hermenêutica na história.
É muito fácil você pegar um texto que não seja história, mas como é que você vai poder enxergar as nuances ali de uma história, os pontos ali que você pode, os princípios ali? E era um projeto, mas ele não pôde ainda ser posto em prática, mas isso não quer dizer que não será. Não é? Então, é muito importante pensarmos dessa maneira. E pensando em histórias que retratam a nossa história, não é? Que tal pensarmos na história de Paulo? Que aqui nós temos um pouquinho do resumo da sua história. Não é? Caberia mais coisas para resumir a sua história, como, na verdade, podíamos até dizer que esse capítulo 22 aqui é até um resumo da sua história, mas aqui seria o resumo do resumo, não é? E que tal a gente, então, pensar sobre isso? Paulo conta aqui um pouco da sua história, ou a sua história de maneira resumida, para se defender de acusações que os judeus estavam lhe fazendo. Os judeus estavam, então, acusando Paulo de ter profanado o templo. Os judeus estavam acusando Paulo de ter profanado o templo, então, em sua defesa. Paulo, então, passa a descrever, passa, então, a narrar um pouco da sua história, o resumo da sua história. Queridos, e o estudo dessa passagem, como todas as escrituras, mas pensando nela, é muito importante para nós por inúmeras razões. Entre as quais, aprendemos sobre perseverança na fé, mesmo após perseguições e até prisões. Então, se a gente fosse pegar essa história, puxa vida, dentre muito que eu podia aprender aqui, o que eu podia aprender? Perseverança. Nós vemos a perseverança do apóstolo, mesmo sendo perseguido, mesmo após perseguição e até a prisão. Paulo havia sido preso. No entanto, eu me atendo a esses 2 versículos aqui em tela. Eu quero pensar, com base neles, sobre o seguinte. Esses pontos da história da salvação de Paulo são encontradas na história da salvação de todo cristão. Então, esses pontos da história da salvação de Paulo são encontrados na história da salvação de todo cristão. Vamos ficar de pé, queridos, por gentileza. E vamos repetir essa proposição que é o resumo daquilo que a gente pretende dizer. Nós compactamos e com a ajuda de vocês nós vamos descompactar. Então é isso, quando a gente faz a hermenêutica. A gente compacta a ideia, compacta a ideia, é assim que a gente aprende, e depois expande essa ideia novamente. Então, vamos lá, esses pontos. Como você é cristão, e eu, como nós somos cristãos, então esses pontos da história de Paulo são encontrados na história da nossa salvação. E você pode me perguntar, pastor, mas quais os pontos da história da salvação de Paulo são encontrados na história da minha salvação como cristão, ou da nossa salvação como cristãos? E eu quero dizer que 4 são os pontos da história da salvação de Paulo, os quais são encontrados na história da salvação de todos os cristãos, na história da minha salvação, na história da tua salvação, na história da nossa salvação. Pontos que são encontrados, pontos da história da salvação de Paulo, que são encontrados então na nossa salvação, ou na salvação também de todo aquele que é um verdadeiro cristão. Então, o que nós vamos procurar nessa manhã, nesse texto?
pontos da história da salvação de Paulo que são encontrados em nossa salvação, ou na salvação de todo cristão. Queridos, eu peço que alguém, nós vamos ler, agora sim eu quero a ajuda de vocês, vamos ler o versículo 14, por pelo menos 3 vezes. Alguém lê o versículo 14 para mim. Se coloque de pé, não é? Por favor, qualquer irmão ou irmã. Lembrando que nós vamos procurar pontos da salvação da história de Paulo que se encontram presentes em nossa salvação e vamos entender o que isso significa. Vamos lá, por favor. Alguém leia para mim o versículo 14, a primeira vez. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Obrigado, Mari. Eu quero me ater nesse primeiro ponto, nessa primeira divisão da mensagem, a expressão te escolheu para conheceres a sua vontade. E com isso eu quero dizer que o primeiro ponto, irmãos, ele foi escolhido para conhecer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Ele fora escolhido para conhecer, faltou ali, viu? Eu vou ter que mandar para vocês o slide. Ficou faltando. Ele foi escolhido para conhecer a vontade do Senhor. Paulo foi escolhido, esse é o primeiro ponto que nós encontramos. Não precisa colocar não, Jean, fica tranquilo. Né? Eu coloco aqui. Ele foi escolhido para conhecer a vontade do Senhor. Queridos, conhecer a vontade do Senhor, eu já falei para vocês, e eu creio que alguns, se não todos, trazem em suas mentes, a palavra conhecer nunca significa um conhecimento meramente mental, intelectual, mas é um conhecimento íntimo, é um conhecimento profundo, é um profundo conhecimento. Então esse é o significado da palavra conhecer, gnosco. E então aqui é usada essa palavra, conhecer a sua vontade. Ou seja, conhecer a vontade de uma maneira íntima, de uma maneira pessoal. Tanto no que diz respeito ao novo rumo que Paulo deveria tomar. Porque quando ele tem aquele encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, ele então cai e Jesus aparece para ele, ele disse: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Quer dizer, dura coisa é você se manter rebelde, porque é como um animal bem selado, quanto mais ele se mostra rebelde, duro, mais esporada ele leva. Então é isso que quer dizer, dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Dura coisa é você continuar rebelde. Dura coisa é você continuar se opondo. É isso que significa. Mas, meus queridos irmãos, então ali ele diz: o que eu vou fazer, Senhor? O que farei? E Jesus então passa a lhe dar instruções. Então, esse conhecimento da sua vontade diz respeito ao novo rumo que deveria tomar. Mas não somente isso, queridos. Não era um remédio tomado em dose única, não. Isso também dizia para cada decisão que ele precisaria tomar em sua vida a partir de então. A partir de então, ele se considerou, sua vida seria vivida de maneira a conhecer constantemente a vontade do Senhor para a sua vida a partir daquele momento. E não só essa vontade expressa ali, quando ele então conhece o Senhor. Então esse conhecimento da vontade do Senhor é aquela condição especial para que um servo possa agradar o seu Senhor. E isso não ficou restrito àquele momento, àquele encontro lá em Damasco. Ali foi a gênesis desse conhecimento. Ali foi o começo desse conhecimento. Ali foi o começo, foi a gênesis, foi o primeiro conhecimento que ele teve da vontade do Senhor. Mas não se restringia àquele momento. Meus queridos, alguém disse
Todo o céu está esperando para ajudar aqueles que descubram a vontade de Deus e a executem. Todo o céu está esperando. Vontade do Senhor não pode ser entendida quando alguém então lê esse texto, pode cometer o erro de pensar: eu me recordo. Então Paulo agora ele é instruído pelo Senhor. Paulo, ele pergunta, que até então Saulo pergunta ao Senhor: o que eu vou fazer, Senhor? E o Senhor instrui. Então é sobre isso que o texto está falando. Meus queridos, é muito mais que isso. Agora, pensemos em nossa vida. Pensemos em nossa vida. Será que nós que fomos escolhidos para conhecer a vontade do Senhor, nós que fomos escolhidos a dedo, de antemão, não foi uma escolha improvisada, não. Não foi uma escolha de última hora, não. Foi de antemão, você foi escolhido de antemão para conhecer a vontade do Senhor. Será que você pensa que essa vontade é simplesmente: olha, eu fui escolhido para conhecer a vontade do Senhor e a sua vontade é que eu sirva, ou generalizando, a sua vontade é a minha santificação, ou que eu viva agora em novidade de vida? Vai muito além disso. É a vontade dele para o teu dia a dia. É a vontade dele para cada decisão que você for tomar. É a direção dele para a sua vida. O que Deus tem para mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida hoje? Meus queridos, tem pessoas que pensam que isso é algo, um remédio em dose única. Olha, ele conheceu que o Senhor queria o servindo, ou como servo seu. Mas depois disso, passa uma vida alheia à vontade de Deus. O que Deus tem para a sua vida? Quantas vezes você pergunta isso? Quem sabe você se perde em generalizações. O que Deus quer para mim é a minha santificação. Ok. Mas isso é muito geral. Daniel, ser santo é fazer o que Deus quer. Ser santo é seguir na direção que Deus quer que você siga. E não você, a direção que você quer seguir. Ser santo é caminhar de acordo com a direção de Deus para as nossas vidas. Porque senão, irmãos, é balela, é brincadeira. Quer dizer, você tem a possibilidade, o privilégio, nós temos o privilégio de conhecer a vontade de Deus. Isso é, pensando em história, quantas vezes você ouviu, vamos pensar nele, podemos pensar em qualquer outro servo de Deus. Quantas vezes você já leu? Pensemos em Davi, podíamos pensar em vários outros servos do Antigo Testamento e do Novo. Mas quantas vezes você já leu sobre Davi? Falando: Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso ou isso? Eu vou por esse caminho ou por aquele? É claro que muitas vezes ele não fez essa pergunta e se deu mal. É claro que ele não fez essa pergunta muitas vezes e agiu por conta própria e se deu mal. E outros homens também. Mas quantas vezes você viu ele ali buscando a direção de Deus? Olha, eu devo fazer isso? Eu devo seguir essa direção? Eu devo tomar esse rumo? Eu devo combater esse combate? Ou não? É assim, meus queridos, é esse o conhecimento. Saul não tinha isso. Ele buscava, lembra que nós falamos, acho que foi domingo passado, buscava pelos profetas, buscava pelos sacerdotes. Não é assim. Buscava, sonhos e nada, o Senhor não lhes dava a sua palavra, a sua direção. O que eu vou fazer? O que ele estava? Ele estava sem rumo, desorientado.
Meus queridos, você e eu fomos escolhidos para conhecer a vontade do Senhor. Diariamente, constantemente, em cada decisão. Porque é fácil falar que somos servos. É fácil dizer que somos servos. Você pensa, para mim estar aqui, muitas pessoas, e não da minha família, propriamente dita, da minha família que eu estou falando, não parentela não. Muitas pessoas achavam absurdo eu vir para cá de volta, de novo. E alguns podem até, que não sabiam dos planos do Senhor, que nós só fizemos seguir. Nada mais do que isso. Pode falar, ele veio para cá porque a coisa apertou. Né? Aí veio a pandemia, veio a dificuldade financeira. Quem disse isso para você? Ou quem disse isso para essas pessoas? A vontade do Senhor. É fácil. Não é? Aqui vimos aos domingos, não é? Ou outros dias de programações, de culto, nos sentarmos, cantarmos, lermos a Bíblia, mas vivemos a nossa vidinha como se fôssemos donos dos nossos narizes, seguindo e fazendo a nossa vontade, seguindo e fazendo, orando só para que Deus possa então dar o seu aval, quando as decisões são nossas e não de Deus. Será que a gente tem entendido isso? Que o servo a cada dia consulta o seu Senhor? Qual é o nosso direito? Alguém pode me dizer? Não. Nenhum. E se eu não tenho direito, eu tenho que perguntar para o meu Senhor, o que tu queres que eu faça? Como tu queres? O que tu queres da minha vida? Muitas vezes, irmãos, isso implica em descermos do nosso pedestal de orgulho. Porque os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. São mais elevados, infinitamente mais elevados. Qual é a tua vontade para a minha vida? Quantas pessoas hoje nesse mundo, Teodomiro, elas perecem porque lhes falta direção. Estão desorientadas. Estão batendo cabeça aqui, bate ali, bate ali. Então pessoas estão batendo cabeça. A coisa que mais nós vemos nesse mundo é a falta de orientação. E o salmista diz que o Senhor, Ele será o nosso guia até a morte. E nós que temos o privilégio de conhecer a vontade do Senhor. E nós que temos o privilégio de seguir uma vida bem orientada, bem direcionada. Saber ainda que as pessoas que estão ao nosso redor não entendam, mas você vai poder dizer, olha, eu estou seguindo aquilo que Deus quer que eu siga. Eu não estou falando que todo mundo vai compreender. Às vezes nem pessoas chamadas, que você chama de irmão ou irmã vai compreender. Mas é importante que você possa dizer, olha, eu segui a vontade do Senhor. Quando alguém vem ter comigo e diz, pastor, eu estou seguindo a vontade do Senhor, eu falo, bom, não tem nada a fazer. Então, se o Senhor falou, te deu essa direção, siga. Eu sou apenas um homem. Mas esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto da história da salvação de Paulo, o qual é encontrado na história da salvação de todo cristão. Ele foi escolhido para conhecer a vontade do Senhor. Que privilégio você e eu, se andamos desorientados, batendo cabeça, se ferindo, se machucando, seguindo os nossos próprios caminhos. Não é por outra coisa senão por falta de buscarmos
a vontade do Senhor. Lá em Romanos, tem gente também que pensa que é assim, né? Sabe aquelas pessoas que vão cartomante, adivinho, pessoas que lê cartas, pessoas que têm aquela bola de cristal, né? E quer conhecer a vontade do Senhor, né? A vontade do Senhor é para os seus íntimos. Eu gostaria que vocês recitassem comigo Romanos 12, 1 e 2. Tem que saber de cor. Não de cor, mas porque é tão profundo. Não saber de cor, você tem que... esse conteúdo, né, isso tem que estar aqui e aqui. Vamos lá. E mais para quê? Com a mente mundana, com a mente carecendo de renovação bíblica, com a mente carecendo de transformação, pensando como o mundo, você espera conhecer a vontade de Deus? A perfeita, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Com a mente de mundo, você acha que você vai conhecer a vontade do Senhor? Com essa disposição que o mundo tem, não é como se Deus fosse, a vontade de Deus fosse algo descartável, né? Algo que a pessoa acessa a hora que acha que precisa, só em alguns momentos esporádicos da vida. Ele fala de renovação da vossa mente. É com a mente renovada. Ou seja, eu não estou falando inovada. Estou falando renovada. O que eu vejo aí é renovação. Trazer de fora para dentro. Mas é com a mente renovada que nós vamos conhecer a vontade do Senhor. Queridos, mas outro ponto da história da salvação de Paulo, que é encontrado na história da salvação de todo cristão. Alguém leia novamente, por favor, o versículo 14. Então, ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, os conheceu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria força. Obrigado, irmão. Quero me ater à expressão veres o justo. Pega os verbos que estão aí. Que tira. Ele teve um encontro pessoal com o Senhor. Veres o justo. É mais do que uma visão. É um encontro. Fala de um encontro pessoal. Fala de um encontro que poucos tiveram. Saulo teve um encontro pessoal com Jesus Cristo naquela estrada de Damasco, quando levava consigo cartas das autoridades que lhe davam poder para perseguir cristãos. E depois daquele encontro, ele seria um novo homem. Esse encontro foi único, só no sentido, não é, de salvação. Mas, por vezes, Paulo se encontrou novamente com o Senhor. Não da mesma forma, mas quem foi que apareceu? Quem estava sendo representado naquele episódio onde ele e Silas estavam presos, e meia-noite louvavam, e naquele episódio, quem estava ali? Se não o Senhor atuando. Mas era anjos. Olha, eu não estou falando que é cristofania, mas o Senhor.
Quem fora que lhe apareceu quando ele estava desanimado e viu então aquela grande metrópole Corinto, aparentemente que não precisava de nada, ou demonstrando não precisar de nada, ou não ter noção do que precisava. E Paulo então, quando vê tudo aquilo, ele se esmorece. E vem o Senhor a ele em sonhos e diz: coragem! Queridos, esse encontro com o Senhor só foi único no sentido de salvação. Ali, naquele encontro, naquela visão que ele teve, ele fora salvo. Mas o Senhor continuou, não é? Ele continuou tendo encontros com o Senhor. Ainda que de outras maneiras e outras formas. Mas ele continuou tendo encontro com o Senhor. Ele teve um encontro pessoal com o Senhor. Irmãos, Jesus encontra inesperadamente homens e mulheres nos lugares e momentos mais inusitados de suas vidas. É isso que eu tenho vivido com o Senhor. É isso que você tem vivido? É isso que você tem vivido com o Senhor? Será que você tem vivido de tal maneira que você pode dizer, e eu falei aqui, acho que no primeiro domingo de manhã que eu preguei aqui, eu falei, no sábado, eu não me lembro mais. Mas é assim que a gente precisa viver. Não é? Pronto para se encontrar com o Senhor. Pronto para ter encontros. Não é uma nova salvação. Mas são encontros edificantes com Ele. São encontros que um dia nós tivemos, aquele que nos deu a salvação, mas nós passamos a ter encontros com eles. Nas mais variadas circunstâncias e momentos, nós o encontramos. Nós percebemos o seu agir, a sua presença conosco. Será que você tem percebido isso? Vida cristã não é para ser vivida no automático, não. Não funciona. Deixa eu falar um negócio para você. Já falei isso. Chega um ponto na vida, para aqueles que têm vivido de maneira automática, que as circunstâncias, as dificuldades são maiores. Vai faltar cristianismo em você. Vai faltar recursos necessários em você para que você possa, não é, se haver diante das dificuldades. Vai faltar. Então, é algo pessoal. É algo diário. É algo íntimo. Com o Senhor. Ele teve um encontro pessoal com o Senhor? Quantos encontros você tem com o Senhor? Não guardando os devidos cuidados, mas você tem encontrado o Senhor no teu dia a dia? Será que você pode contar para alguém de maneira equilibrada e sensata? Olha, essa semana eu encontrei o Senhor. Olha, eu estava lá diante de uma... Não é o meu caso, viu? Eu sou uma dona de casa, um dono de casa, que não fica junto, né? Mas você está lá diante daquele nem sei se junta hoje, porque é a máquina de lavar que faz tudo praticamente, né? Mas você está lá diante das dificuldades do teu dia a dia, dona de casa diante de uma roupa para lavar, pia para lavar, e diante de tudo aquilo, e tantas coisas para você, não é? Que mulher Deus fez de uma maneira maravilhosa, põe 1000 coisas na cabeça ali e vai numa boa. Homem não, homem tem que ser uma de cada vez, senão não funciona. Não, pifa. Mas o fato é, meus queridos irmãos, e você diante do corre-corre da vida, diante dali das tuas tarefas diárias, diante de um problema que você tem para resolver, e você está ali em oração, e olha, você pode dizer, eu tive um encontro com o Senhor hoje. Será que você pode dizer isso? Tem algum momento na tua vida que você tem vivenciado isso? Ou será que a gente tem vivido tanto no automático que a gente não tem experimentado esses momentos? Não que o Senhor não se disponha a encontrar conosco. Somos nós que não nos dispomos a encontrar com Ele. Seja
no momento de sono, não é? Antes de vir para cá, por 2 vezes, eu me vi em um momento restaurador. Não só pelo repouso do sono, mas por 2 noites. Eu sonhei, eu estava cantando, eu estava louvando, eu estava dando glórias e outras pessoas passaram a me seguir. O Senhor tinha voltado. Eu estava subindo para a glória. Meus queridos, que gozo indescritível, que coisa maravilhosa! E quando eu acordei dali, eu estava, irmãos, parecia que eu tinha levado, não é, uma carga ali, que eu estava... Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Eu pude falar, eu tive um encontro com o Senhor. Meu sonho. Por 2 vezes. Eu sonhando com o arrebatamento da igreja. Com a volta do Senhor. E eu vou falar para vocês que era um gozo, uma alegria indescritível. Mas será que você tem vivido isso com o Senhor? Esses pontos se encontram na nossa salvação. Eu não preciso ver o Senhor, porque um dia eu verei aqui nessa terra dos viventes. Eu não preciso estar tendo visões, não é? Porque eu verei, a Bíblia diz que eu verei. Mas será que eu tenho tido esse encontro com o Senhor? Queridos, mas outro ponto da história da salvação de Paulo, o qual é encontrado na história da salvação de todo cristão. Alguém, por favor, leia novamente esse versículo. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Queridos, ele foi designado para ouvir a voz do Senhor. Ele foi designado para ouvir a voz do Senhor. Mais uma vez, será que ouvir a voz do Senhor se restringia àquele momento na estrada de Damasco? Será que ouvir a voz do Senhor, Jairo, dizia respeito somente àquele momento ali na história de Damasco? Na estrada de Damasco? É óbvio que não. É óbvio que não. Agora, é como se Deus lhe dera ouvidos para ouvir a voz do Senhor, ser sensível a essa voz. Não, a voz do Senhor não soaria no seu ouvido como algo estranho, como algo inteligível, como algo impraticável, como algo que não se pode compreender. Mas ele teria condições, não é? De ouvir a voz do Senhor. Não só aquela voz que dizia para ele, exortativa, que dizia, dura coisa é para você recalcitares contra os aguilhões. Olha, dura coisa é você continuar com essa vida, Paulo. Não é só essa voz. Era o começo. Seria a primeira de muitas. Não é? Não era só ouvir, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Atos 9, 5 e 6. Não era só isso não. Reiteradas vezes, em Apocalipse, Jesus diz, pelo menos 7 vezes, Jesus diz lá em Apocalipse, ele próprio dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O salmista, ele
é curioso, né? É que não dá para traduzir. É por isso que o que nós temos na mão são versões, não traduções. Porque quando a gente pega o salmista falando para que Deus o faça ouvir, na verdade, a tradução era: cave os meus ouvidos. Cave os meus ouvidos para que eu possa ouvir-te. Cave. É como se cava um poço ou desentulha um poço, tirando terra, não é? Removendo aquilo que pode ser um estorvo. A tradução é: cave os meus ouvidos, para que eu possa ouvir a tua voz. Meus queridos, ouvir a voz de Deus. Aqui nós podíamos até inverter, não é? Mas ouvir a voz de Deus. Como nós precisamos. Conhecer a sua vontade, ok? Encontrar o Senhor, ok? Mas ouvir a sua voz. Ouvir o que Ele diz. Ouvir cada palavra. É assim que você lê a Bíblia? É assim que você vai para as Escrituras Sagradas? Com essa disposição, com esse ânimo de ouvir o Senhor falando com você? É assim que você vai? Ou você lê a Bíblia como se lê um jornal? Mas você vai para que Deus fale contigo. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Não há para mim um prazer maior quando eu chego na Bíblia e eu procuro enxergar, e eu oro a Deus: Espírito Santo de Deus, me ajude. Eu ouço Ele me dizer, falar comigo. Ele ouviu a voz do Senhor. Você tem ouvido? Sejais praticantes, não somente ouvintes, mas aqui o ouvir não é só ouvir. É ouvir e obedecer, é dar ouvidos à voz do Senhor. Mas, mais uma vez, agora o versículo 15, por favor. Terás de ser a sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tenho visto e ouvido. Obrigado, irmão. Queridos, e por último, ele foi designado para dar testemunho do Senhor. Para dar testemunho do Senhor. O Senhor não está arregimentando falsas testemunhas. O Senhor não quer. Alguém, leia de novo para mim, Lorival, por favor, meu irmão, preste atenção, por favor. Lê para mim, irmão Lorival, novamente. Obrigado. Das coisas que tem visto e quem não tem visto nada e não ouvido nada? Vai testemunhar de quê? Eu falei, irmãos, Deus não quer a nossa cortesia, não. O reino de Deus nunca precisou, nem nunca precisará de falsas testemunhas. Deus não quer que você fale o que você não tem vivido. Deus não quer que você fale daquilo que você não experimentou e nem tem experimentado sua presença. Tem gente simplesmente que não pode testemunhar do Senhor. Porque não tem o que dizer. Olha, irmãos, é ruim não ter o que dizer. Mas pior é mentir. Me fale do que você tem vivido com o Senhor. O que você pode dizer para o mundo em trevas do Senhor? O que você pode dizer? Ah, o Senhor é bom. É bom? Por que você não serve?
Você tem valorizado, experimentado, não é? Tem sido grato por essa bondade do Senhor? O Senhor é fiel. Você tem agradecido, vivido com base nessa fidelidade? Será que, irmãos, você pode ser uma testemunha autêntica do Senhor? Ou você não pode? Sabe por quê? Falta vida. Você não tem vivido. E se não tem vivido, vai testemunhar o quê? É melhor fechar a boca. Jonas, quando fugia para Tarsis, os marinheiros ali, apavorados, Jonas dormia. Profundamente. E os marinheiros lá, o navio quase indo a pique, os marinheiros preocupados, e chegam para ele e dizem: não tens tu um Deus? Irmãos, que vergonha. Era o único que tinha um Deus verdadeiro. Mas estava fugindo desse Deus. E ele ouviu ímpios o repreendendo. Quando ele conta a história e fala que ele está fugindo do Senhor, o que os marinheiros dizem? O que você está fazendo? O que você fez? Um ímpio. Muitas vezes é assim, não temos o que falar porque não temos vida. Queridos, Deus quer usar cada um de nós. Nos nossos postos de trabalho, onde quer que você, nas nossas famílias. Olha, as pessoas precisam ouvir do Senhor. Precisam ver o teu testemunho de vida, o que você tem vivido, o que você tem aprendido, visto, ouvido do Senhor, como o Senhor tem sido maravilhoso em sua vida. Mas se você não tem vivido isso por negligência, você é uma testemunha que está fora de serviço. Sabe, fora de serviço? Não pode ser utilizado pelo Senhor. Paulo não. Esse homem, ele, apesar de não ser perfeito, como homem nenhum é, esse homem de fato viveu como uma testemunha de Cristo. O testemunho foi a sua bandeira. Ele viveu e morreu sendo uma testemunha fiel de Cristo. Ele tinha o que dizer. Essa história da sua salvação, ou sua história, não resumia-se, não é, naquela história que um dia aconteceu lá em Damasco, na estrada de Damasco. Ele tinha muitas outras histórias que ele viveu com o Senhor. Já pensou? Paulo tinha conteúdo para dizer do que ele viveu, do que ele aprendeu com o Senhor, do que ele vivenciou em sua vida. Muitas vezes, irmãos, tudo que nós temos para contar é: um dia eu estava, não é, no mundo em trevas e Deus me encontrou e salvou a minha vida. Esse é o teu testemunho? Eu posso aceitar. Se você é um neófito. Se isso aconteceu ontem. Mas, se você já tem anos de vida cristã e o teu testemunho é esse, oh, meus irmãos queridos, à vontade. Eu tive um professor que era o seguinte: ele fazia algumas perguntas como essa que eu fiz para vocês agora. E um americano altão, e os alunos ficavam igual vocês estão, olhando para mim. Pena que eu posso ver os olhos, né? Mas eu não posso ver o rosto como um todo, e vocês estão tirando vantagem disso. Não é? Mas ele fazia uma pergunta mais ou menos como essa, que exige uma reflexão, que exige uma reflexão profunda. E quando então a gente ficava com esses olhares que vocês estão para mim, ele dizia assim: estou com vontade de chorar.
E abriu o berreiro, chorava literalmente, lágrimas desciam. Estou com vontade de chorar. Se o teu testemunho e o meu testemunho é aquele de quando nós conhecemos o Senhor, eu estou com vontade de chorar. Conhecer a vontade do Senhor. Você teve encontro com Ele, pode ter encontros com Ele. Ouvir a sua voz. E você não tem nada para dizer dele, com todos esses privilégios que você tem. Só nos resta sentar e chorar. O que tua vida diz o Senhor? Depõe a favor ou contra? O que a minha vida diz o Senhor? Depõe a favor ou contra? Será que eu posso dizer daquilo que eu tenho vivido? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Será que esse versículo só se aplica aos primeiros discípulos? Não. Agora é conosco. Sermos testemunhas até os confins do mundo. É conosco agora. E testemunhas daquilo que nós temos visto e ouvido. Queridos, eu fico pensando, Senhor, como o Senhor escolheu alguém como eu? Os privilégios que Ele tem nos dado. O que será que nós temos para dizer dele? Ele foi designado para dar testemunho do Senhor. Você também. E não é para aquelas histórias que já sabe, aquelas histórias. Eu me converti há 20 anos. O que o senhor tem para dizer? Aquela história de 20 anos atrás. É uma vergonha. É uma completa vergonha. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Vamos orar. Como nós falamos, queridos, no início, esses pontos da história da salvação de Paulo são encontrados na história da salvação de todo cristão. Isso faz parte da tua história. Agora, lembre-se que não foram remédios de uma dose única, não. Não foi algo que aconteceu uma vez. Mas isso descreve esses pontos. Né? Marcaram a vida de Paulo. Pensemos nas nossas vidas. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado por esse breve tempo em torno dela. Dá que, por tua graça e misericórdia, possamos fazer as devidas aplicações. Precisamos do teu Espírito Santo, Pai, para tal. E que ele nos ajude. Mas que, ó Pai, não deixemos essa palavra sem a devida aplicação pessoal. Que é, ó Deus, uma responsabilidade individual de cada um de nós. Em nome de Cristo, que nós gratos oramos. Amém. Que Deus abençoe.